Um milionário disfarçou-se de empregado no seu próprio restaurante e congelou ao ouvir 3 palavras de uma empregada de mesa. O que ele descobriu a seguir deixou-o atordoado. Antes de começarmos a história, deixe um comentário e diga-nos de que cidade está a assistir. E no final, não se esqueça de classificar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Pareces cansado? Apenas 3 palavras simples, mas foram ditas tão naturalmente que Andrew Hoffman congelou por um momento, a chávena de café a meio caminho dos lábios. A empregada que as disse estava a encará-lo, os seus olhos castanhos brilhantes, curiosos, quase a gozar. A etiqueta com o nome no seu avental cor de vinho dizia Harper Wells, e toda a sua vibração, ousa, leve, um pouco sarcástica, não combinava com a atmosfera tensa e silenciosa do restaurante. Cansado, Andrew repetiu curioso. Sim, ela disse, apoiando o bloco de notas na anca. Tens esse ar, alguém que trabalha demais e dorme pouco, o tipo de pessoa que pensa que o café pode resolver tudo. Andrew deu um pequeno sorriso. Talvez sim. Eu duvido. O café aqui é forte, mas não faz milagres. Ela riu e afastou-se em direção ao balcão. Ele observou-a ir. Havia algo magnético em Harper, uma energia que não se encaixava no ambiente aborrecido do Magnolia Bistro. Enquanto todos os outros se moviam silenciosamente como se tivessem medo de cometer um erro, ela andava com facilidade e apenas um toque de rebeldia. Andrew olhou em volta da sala de jantar. Mesas de madeira antigas, uma decoração encantadora que parecia um pouco negligenciada. O lugar tinha potencial, mas algo estava errado. Ele, o novo proprietário, tinha vindo a fingir ser um cliente habitual, na esperança de descobrir o que não estava a funcionar no restaurante. E depois de apenas alguns minutos, a resposta começou a aparecer. Harper voltou com uma chávena fumegante e colocou-a à frente dele. Cuidado, ela disse com um sorriso brincalhão. É forte o suficiente para acordar o dono deste lugar. Andrew conteve o riso. Espero que sim. Ela afastou-se, mas não por muito tempo. Um homem de meia idade com uma grande barriga e uma expressão presunçosa apareceu da cozinha. Rick, o gerente. A sua voz cortou a sala como uma lâmina. Harper, ele latiu. Eu disse para limpares as mesas de trás há 20 minutos. Ou esqueceste-te de como fazer o teu trabalho? Harper respirou fundo e virou-se lentamente. Estou a limpá-las, Rick. Só parei para servir um cliente. É isso que os empregados de mesa fazem. Lembras-te? Rick marchou mais perto, o rosto vermelho de raiva. Não respondas, Wells. Pensas que és engraçada? Todos aqui estão fartos das tuas piadas. A sala de jantar ficou em silêncio. Os outros funcionários fingiram estar ocupados, evitando o contato visual. Andrew observou atentamente. O tom do gerente não era firme, era abusivo. Ele realmente parecia gostar de humilhar as pessoas. Mas Harper não recuou. Manteve o queixo erguido. Estou apenas a tentar fazer o meu trabalho com um pouco de humor, ela disse, já que alguém por aqui insiste em manter o lugar tão alegre quanto um funeral. Rick bufou e aproximou-se. Devias aprender a calar a boca e fazer o que te é dito, miúda. Andrew apertou o punho na mesa. Ele respirou fundo, contendo a vontade de falar. Não podia, pelo menos ainda não. Estava ali para observar, para entender, sem revelar quem realmente era. Mas o que viu despertou algo nele, raiva e incredulidade. Harper, porém, ainda não estremeceu. Engraçado, Rick. Cala a boca e obedece não faz parte do meu currículo, ela disse com um meio sorriso. Alguns clientes próximos tentaram esconder os risos. Rick ficou vermelho de vergonha. Mais um comentário inteligente, Harper. Ele disparou. E vais estar a servir café na rua. Melhor do que te servir.
ela respondeu, virando-lhe as costas. Rick olhou para Andrew como se esperasse apoio. Senhor, peço desculpa. Alguns funcionários não entendem o significado de respeito. Acho que o serviço tem sido ótimo. Andrew respondeu calmamente. De facto, eu diria que ela é a única aqui que está realmente a sorrir. Rick engoliu em seco, sem saber o que dizer. Ele virou-se e voltou para a cozinha, murmurando para si mesmo. Harper soltou um suspiro e olhou de volta para Andrew. Desculpa por aquela cena. Ele adora transformar o turno da manhã num pesadelo. Não há necessidade de pedir desculpa, Andrew disse, encontrando os olhos dela. Lidaste bem com isso. Eu pratico diariamente. Se o sarcasmo fosse uma forma de arte, eu já teria um troféu. Ela apoiou a bandeja na anca e deu um meio sorriso. Queres mais café? Só se vier com outro discurso motivacional. Ele riu. Combinado. Isso vai custar-te um sorriso. E ele sorriu. Genuinamente. Talvez pela primeira vez em semanas. Enquanto ela se afastava, Andrew notou outra coisa. A energia no restaurante mudava quando Harper estava por perto. Mesmo sob pressão, ela mantinha as coisas leves. Os clientes pareciam relaxar, mas havia outro sentimento no ar também. Medo. O resto da equipa movia-se como se estivessem a andar sobre vidro. Rick observava-os a todos das sombras, apenas à espera de explodir ao menor erro. Andrew bebeu o seu café lentamente, pensando. O Magnolia Bistro tinha uma alma, escondida, sufocada, e o nome dela era Harper Wells. O problema era quem estava a ofuscar a sua luz. Quando ela voltou com a conta, ele perguntou, trabalhas aqui há muito tempo? Tempo suficiente para saber que este café não pode ser salvo e que o Rick nasceu a gritar. Ela disse com uma risada. Ele colocou o pagamento na mesa junto com uma gorjeta generosa. Harper olhou para o valor e levantou as sobrancelhas. Isto é a sério? Considera-o um obrigado por me lembrares que ainda há pessoas que dizem o que pensam. Ela sorriu divertida, dizendo, dizer o que pensas é a única coisa que nos mantém sãos por aqui. E o emprego? Isso é só um detalhe. Ela piscou. Perco 1 por semana, mas tiro ótimas histórias disso. Andrew riu alto. Era impossível não gostar dela. Enquanto se levantava para sair, ela acompanhou-o até a porta. Volta quando quiseres. Estranho misterioso. Eu posso mesmo voltar. Ele olhou para o letreiro do restaurante, depois para ela. Acho que voltarei mais cedo do que esperas. Lá fora, a brisa da manhã trouxe-o de volta à realidade. Ele caminhou até o seu carro e, antes de entrar, olhou mais uma vez para o restaurante. Lá dentro, Harper sorria para outro cliente, tentando esconder o seu cansaço, enquanto Rick observava tudo com aquele olhar controlador. Andrew respirou fundo. Ele já sabia o que precisava fazer. Se quisesse entender o Magnolia Bistro e arranjá-lo, teria que vê-lo por dentro. Viver o que a sua equipa vivia. E foi então que Andrew Hoffman tomou a decisão que mudaria completamente o curso da sua vida. E da de Harper Wells. Nos dias que se seguiram, ninguém veria o bilionário. E sem perceber, ao fazer essa escolha, ele estava prestes a descobrir algo muito mais forte do que qualquer café. Na manhã seguinte, Andrew sentou-se no seu escritório particular, a vista panorâmica de Charleston, estendendo-se para além das janelas de vidro. Virou a sua cadeira de couro e pegou no telefone. David, preciso de um favor, um muito específico. Do outro lado da linha, o seu assistente pessoal, David Martinez, respondeu com o seu profissionalismo habitual. Claro, Sr. Hoffman, de que precisa? Quero que me consigas um emprego no Magnolia Bistro, mas ninguém pode saber quem eu sou. Ninguém. Houve uma pausa. Senhor, está a dizer que quer trabalhar como empregado de mesa? Exatamente. Usa um nome falso. Jack Price.
Diz ao gerente que estou desempregado e à procura de uma oportunidade. 1 mês completo, David. Preciso de entender o que se passa por dentro. Entendo. David hesitou. Posso perguntar por quê? Andrew olhou pela janela, pensando nos olhos castanhos de Harper e nos modos controladores de Rick. Porque os números e os relatórios não contam a história toda. Eu quero ver a verdade. Considera o feito. Amanhã, o Sr. Jack Price estará oficialmente na equipa. Andrew desligou e sorriu. Pela primeira vez em anos, sentiu uma estranha mistura de nervosismo e excitação. No dia seguinte, Andrew estacionou a 3 quarteirões do restaurante. Não no seu conversível de luxo, mas num sedã simples e modesto que David havia providenciado. Ele vestia calças de ganga desbotadas, uma camisa branca simples e tênis desgastados. Nada que chamasse a atenção. Ele respirou fundo e caminhou até a entrada dos fundos do Magnolia Bistro, onde um pequeno letreiro dizia: apenas funcionários. Ele estava prestes a empurrar a porta quando ouviu uma voz familiar atrás dele. Ei, espera um segundo. Andrew virou-se e viu Harper Wells, uma mochila sobre o ombro e uma chávena de café na mão. Ela olhou para ele com aquela expressão curiosa e brincalhona. Tu? Vieste esta semana e pediste café, não foi? Lembro-me de ti. Ela inclinou a cabeça. E agora, o que estás a fazer aqui perto da porta dos funcionários? Andrew engoliu em seco. Ele não esperava encontrá-la tão cedo. Consegui um emprego aqui. Sou o novo empregado de mesa. E os olhos de Harper arregalaram-se e ela começou a rir. Tu, um empregado de mesa? Aqui? Sim. Isso é um problema? Não, não. Ela balançou a cabeça e ainda a rir. É só que, bem, boa sorte. Vais precisar. Ela passou por ele e empurrou a porta, fazendo um gesto para que ele a seguisse. Andrew entrou atrás dela, tentando esconder o quão nervoso se sentia. A sala de descanso dos funcionários era pequena e apertada, com cacifos de metal enferrujado e o cheiro a café velho no ar. 3 outras pessoas estavam lá dentro, 2 jovens a conversar calmamente e uma mulher de meia idade a ajustar o seu avental. Todos, este é... Harper parou e olhou para ele. Desculpa, qual era o teu nome outra vez? Jack Price. Este é o Jack, novo empregado de mesa, Harper disse com um sorriso divertido. Tentem não rir muito quando ele deixar cair a primeira bandeja. Os rapazes deram um leve sorriso, mas não disseram nada. A mulher apenas acenou com a cabeça e saiu. Andrew pegou no avental pendurado no seu novo cacifo e colocou-o desajeitadamente. Harper estava por perto, encostada à parede, a beber o seu café. Primeira vez a servir mesas? Ela perguntou. É assim tão óbvio? Puseste o avental ao contrário. Andrew olhou para baixo e percebeu o erro. As suas bochechas coraram. Droga! Harper riu tanto que quase derramou o café. Isto vai ser divertido. A primeira hora foi um desastre. Andrew não fazia ideia de como equilibrar uma bandeja. Quando tentou carregar 3 pratos de uma vez, quase deixou cair tudo em cima de um cliente. Harper apareceu do nada, agarrou a bandeja com uma mão e estabilizou os pratos com a outra. Calma aí, cowboy, ela disse com um sorriso. Segura por baixo, não pela borda, e anda devagar. Isto não é uma corrida. Obrigado, Andrew murmurou, envergonhado. De nada, mas isso vai custar-te uma sobremesa no final do turno. Ele sorriu apesar de si mesmo. Ao longo do dia, Harper deu-lhe todo o tipo de dicas. Ela mostrou-lhe como organizar os pedidos, como falar com a cozinha, como sorrir para os clientes mesmo quando eram rudes. Ela fazia tudo parecer fácil, transformando cada um dos seus erros numa piada. Estás a segurar a bandeja como se estivesse prestes a explodir, ela disse a rir. Relaxa, não vai morder. Fácil para te dizer,
Claro que sim. Sou uma profissional. Tu és um trabalho em progresso. Os outros funcionários observavam à distância, mas poucos se aproximavam. Andrew notou que todos agiam com cautela, como se tivessem medo de se destacar ou de cometer erros. E então Rick apareceu. Na manhã seguinte, Andrew estava a arrumar as mesas quando ouviu a voz alta e irritada do gerente. Jack, por que estás aí parado como uma estátua? Mexe-te. Isto não é um museu. Andrew virou-se. Rick estava de braços cruzados, o rosto vermelho, claramente a desfrutar do som da sua própria gritaria. Desculpe, eu estava apenas a arrumar. Arrumar? Rick deu um passo em frente. Pensas que os clientes pagam para te ver arrumar? Eles pagam para ser servidos. Mexe-te. Andrew cerrou os punhos, mas manteve a calma. Sim, senhor. Rick grunhiu e afastou-se, mas voltou várias vezes naquele turno para criticar cada pequena coisa. Andrew podia sentir os outros funcionários a observar, uma mistura de pena e alívio por não serem eles a serem repreendidos. Harper, no entanto, não ficou calada. Quando Rick repreendeu Andrew pela terceira vez naquela manhã, ela interveio ao lado dele, segurando uma bandeja. Rick, calma. Ele é novo. Todos cometem erros no início. Rick virou-se para ela, o rosto cheio de raiva. Ah, sim, a defensora dos fracos. Pensas que mandas aqui, Harper? Não, só acho que podias tentar não transformar o lugar todo num campo de batalha. Cuidado com o que dizes, miúda, ou vais acabar como um novato na rua. Harper encolheu os ombros. Melhor na rua do que presa aqui a ouvir-te gritar o dia todo. Rick ficou vermelho vivo, mas não disse nada. Apenas saiu furioso. Andrew olhou para Harper surpreso. Não precisavas de ter feito isso. Claro que sim, ela disse com um sorriso. Alguém tem de manter este lugar minimamente humano. Ele sentiu algo a mexer-se no seu peito. Gratidão, talvez. Ou admiração. Entre os erros e as gargalhadas, o dia passou a voar. Cada vez que Andrew errava alguma coisa, Harper estava lá. Quer para ajudar, quer para rir. És o empregado de mesa mais elegante que já vi, ela provocou, depois de ele deixar cair uma colher e se inclinar de forma exageradamente formal para a apanhar. Elegante? Sim, como um mordomo em apuros. Andrew riu. Vou encarar isso como um elogio. Não era para ser. No dia seguinte, Andrew estava a levar uma bandeja para a cozinha quando ouviu gritos. Rick estava no fundo do corredor, apontando o dedo para uma das cozinheiras, uma jovem visivelmente grávida. Estás muito lenta, ele gritava. Se não consegues acompanhar, vai para casa e fica lá com a tua barriga. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas ela não disse nada. Andrew parou, sentindo a raiva crescer. Agarrou a bandeja com força, respirando fundo para manter o controlo. Rick continuou. Isto não é lugar para os fracos. Ou fazes o teu trabalho direito, ou desapareces. Andrew deu um passo em frente. Depois parou. Não podia intervir. Ainda não. Se ele revelasse quem realmente era agora, perderia a chance de ver o que realmente estava a acontecer. Mas, silenciosamente, ele fez uma promessa. Vou mudar tudo isto. Eu juro. Ele virou-se e voltou para a sala de jantar, mas a cena permaneceu gravada na sua memória. E Harper, observando à distância, notou algo diferente nos olhos de Jack Price, algo que ela não conseguia explicar, mas que a fez sentir que aquele homem era muito mais do que parecia. Os dias no Magnolia Bistro começaram a ganhar um ritmo para Andrew. Cada turno era uma mistura de caos, aprendizagem e observação tranquila. Ele fazia anotações mentais de tudo: quais funcionários trabalhavam com medo, quais fingiam estar ocupados para evitar Rick,
quais clientes reclamavam de comida fria. Mas o que mais chamava a sua atenção era Harper. Ela tinha uma maneira única de transformar momentos tensos em momentos mais leves. Quando Andrew deixou cair um prato vazio pela terceira vez naquela semana, ela apareceu com uma vassoura e disse: "Parabéns, Jack. Acabas de ganhar o prêmio de empregado de mesa mais barulhento do mês." "Há um prêmio para isso?" ele perguntou, apanhando os pedaços. "Não, mas acabei de inventar um para ti. Queres que eu peça uma placa?" Andrew riu, balançando a cabeça. "Acho que vou recusar educadamente. Que pena. Teria ficado ótimo no teu cacifo." Ela afastou-se a sorrir, e Andrew percebeu que, mesmo cansada, Harper nunca perdia o seu bom humor. Era como se ela usasse a comédia como um escudo contra o peso do lugar. Durante uma pausa para o café, sentaram-se juntos no pequeno pátio traseiro do restaurante. Harper estava casualmente a passar o dedo no telemóvel, enquanto Andrew observava a rua. "Posso perguntar-te uma coisa?" ele disse, quebrando o silêncio. "Depende. Se for sobre como parar de deixar cair pratos, eu cobro uma taxa de consultoria." Ele sorriu. "Não é isso. Só queria saber, por que trabalhas aqui? Quer dizer, pareces capaz de muito mais do que aguentar o Rick a gritar o dia todo." Harper levantou o olhar, surpreendida pela pergunta. Ela ficou em silêncio por um momento, como se decidisse o quanto dizer. "Talento não paga as contas," ela finalmente disse com um meio sorriso. "E trabalho é trabalho. Pelo menos aqui recebo boas gorjetas. Mas gostas do que fazes?" "Gosto de servir pessoas. Gosto de ver os clientes sair felizes." Ela fez uma pausa. "Mas o que eu realmente queria era ser chefe de cozinha." Andrew sentou-se mais direito, intrigado. "Ah, sério?" "Sim, desde criança que adorava cozinhar. A minha avó ensinou-me tudo. Ela costumava dizer que boa comida não é só sobre o sabor. É sobre fazer as pessoas sentirem-se em casa." Harper sorriu, mas havia tristeza nos seus olhos. "Sempre sonhei em abrir o meu próprio lugar. Apenas um pequeno restaurante acolhedor. Nada chique. Apenas honesto." "Então, por que não tentaste?" Harper encolheu os ombros. "Escola de culinária é cara. E quando cresces sem muito dinheiro, os sonhos tendem a ficar em segundo plano. Aceitas o emprego que consegues e segues em frente." Andrew sentiu um aperto no peito. Esta mulher tinha tanto potencial, tanta paixão, e ainda assim estava presa num lugar que não a valorizava. "Mas ainda cozinhas?" ele perguntou. "Às vezes em casa. Faço as receitas da minha avó. Experimento novas." Ela riu. "Uma vez tentei fazer um soufflé e ele desabou como um prédio a ser demolido. Foi hilariante. Aposto que ainda estava bom." "Estava horrível." Harper riu. "Mas eu comi de qualquer maneira. Desperdiçar comida é um pecado." Andrew sorriu, admirando o seu espírito. Mesmo com tudo o que tinha passado, Harper não tinha perdido a sua alegria. Ela falava dos seus sonhos com leveza, não com amargura. "És incrível. Sabes disso?" ele disse sem pensar. Harper piscou, surpreendida. "Eu? Por quê?" "Porque continuas a sorrir mesmo quando as coisas à tua volta são difíceis. Isso é raro." Ela desviou o olhar um pouco tímida. "Oh, eu finjo bem. No fundo sou uma bagunça. Não acredito nisso. Devias. Sou como um daqueles pratos que parece bonito por fora, mas está totalmente queimado por dentro." Andrew riu. "Tens uma analogia de comida para tudo, não tens? É o meu superpoder." Eles voltaram ao trabalho, mas Andrew não conseguia parar de pensar naquela conversa. Harper tinha tanto talento inexplorado, um sonho guardado, tudo porque nunca teve uma oportunidade real. Ele queria ajudar, mas sabia que não podia revelar quem realmente era. Ainda não. Na manhã seguinte, o restaurante estava lotado.
Um grande grupo de turistas encheu 3 mesas no centro, e Harper estava a correr, tentando cuidar de todos. Andrew ajudava onde podia, mas ainda era lento. Então Rick apareceu. Ele saiu da cozinha parecendo furioso e foi direto para Harper, que estava a tirar um pedido. "Harper!" ele gritou, bem no meio da sala de jantar. "Quantas vezes tenho de te dizer para verificar os pedidos antes de os enviar?" Harper virou-se, confusa. "Verifiquei-os, Rick. Todos os pedidos estão corretos." "Não estão." Ele acenou com um pedaço de papel. "A mesa 7 pediu batatas fritas e tu escreveste puré de batata." "Foi isso que eles pediram." Harper manteve a calma. Repetiu o pedido para eles para ter certeza. "Então estás a chamar-me mentiroso?" "Não, estou apenas a dizer que... és incompetente." Rick levantou a voz ainda mais e o restaurante todo ficou em silêncio. "Sempre foste. Nem sei por que te mantenho por aqui." Harper respirou fundo, o rosto a ficar vermelho. Andrew, de pé do outro lado da sala, sentiu a raiva a subir. Ele pousou a bandeja e deu um passo em frente. Mas então lembrou-se. Não podia. Ainda não. Rick continuou, implacável. "Se nem sequer consegues tirar um pedido corretamente, talvez devesses procurar outro emprego. Um onde ser engraçado seja o suficiente." Harper apertou o bloco de pedidos tão fortemente que os seus dedos ficaram brancos. Mas ela não disse uma palavra. Apenas se virou e entrou na cozinha. Andrew ficou imóvel, a tremer de raiva. Ele observou Rick a voltar para o seu escritório com um ar presunçoso. Então, silenciosamente, Andrew tirou um pequeno caderno do bolso e escreveu: "Rick Thompson, gerente tóxico, humilhação pública, demissão imediata." Ele estava a fazer isso há dias, a tirar notas, nomes, comportamento, padrões. Quem estava a criar problemas, quem merecia ficar e quem precisava sair. Mas Harper merecia muito mais do que apenas ficar. No final do turno, Andrew procurou Harper, mas ela já tinha saído. Ele pegou nas suas coisas e dirigiu-se ao vestiário para pegar no seu casaco. Foi quando ouviu um suspiro frustrado. Harper estava em frente ao seu cacifo, segurando uma folha de papel. O seu rosto estava pálido. "Estás bem?" Andrew perguntou, aproximando-se. Ela levantou o olhar e ele viu as lágrimas a formarem-se nos seus olhos. "É um aviso," ela disse, mostrando-lhe o papel. "Rick pôs no meu cacifo. Diz que estou a ter um desempenho abaixo do esperado, e se cometer mais um erro, sou despedida." Andrew pegou no papel e leu-o. Era frio, formal e completamente injusto. "Isto é ridículo. És a melhor funcionária aqui." "Não importa." Harper abanou a cabeça e enfiou o papel de volta no seu cacifo. "Rick quer-me fora. Sempre quis. Eu só... não sei se vale a pena lutar mais. Não desistas." Andrew tocou gentilmente no braço dela. "Por favor." Harper olhou para ele confusa. "Por que te importas tanto?" Ele hesitou. Queria dizer-lhe a verdade. Que ele era o proprietário. Que podia despedir Rick na hora. Que podia dar-lhe o crédito que ela realmente merecia. Mas não podia. Ainda não. "Porque não merece ser tratada assim," ele disse simplesmente. Ela deu um pequeno sorriso triste. "Obrigado, Jack. Mas às vezes só queria que as coisas fossem diferentes." Ela pegou na sua mala e saiu, deixando Andrew sozinho no vestiário. Ele olhou para o cacifo dela, para a carta de aviso falsa, e sentiu a sua resolução solidificar-se. Rick tinha ultrapassado um limite, e Andrew Hoffman estava prestes a traçar um novo. Naquela noite, Andrew não conseguia parar de pensar em Harper. Naquela carta injusta. Na maneira como ela saiu do restaurante, parecendo tão derrotada. Na sensação de impotência de não poder dizer-lhe quem realmente era. Na manhã seguinte, ele chegou ao Magnolia Bistro, determinado a fazer alguma coisa.
qualquer coisa. Harper já estava lá, a atar o seu avental com movimentos rígidos e automáticos. O seu sorriso habitual tinha desaparecido, substituído por uma expressão cansada. "Bom dia", Andrew disse, aproximando-se dela. "Bom dia, Jack", ela respondeu, sem levantar o olhar. "Estás bem?" "Maravilhosamente. Acordei. Estou a respirar. Estou viva. Dia produtivo." Ele sorriu com a resposta sarcástica, mas sabia que ela estava apenas a esconder o que realmente sentia. O turno foi longo e tenso. Harper movia-se no piloto automático, evitando conversas. Rick patrulhava o restaurante como um abutre, à espera de qualquer deslize. Quando o turno finalmente terminou, Andrew esperou por Harper junto aos cacifos. Ela entrou com a mala ao ombro, pronta para sair. "Harper, espera!" ele chamou. Ela virou-se. "O que é?" "Queres ir tomar um café?" "Quer dizer, café a sério, não aquela coisa aguada que servem aqui." Harper levantou uma sobrancelha. "Estás a convidar-me para sair?" "Estou a pedir-te para não ires para casa com ar de quem acabou de levar um pontapé no cachorrinho", ele disse sorrindo. "Anda, eu pago." Ela hesitou, depois suspirou. "Está bem, mas só porque disseste que pagavas, e agora quero ver se tens mesmo dinheiro." Eles caminharam até um pequeno café, a 2 quarteirões do restaurante. O lugar era acolhedor, com mesas de madeira e o cheiro rico a café fresco no ar. Harper pediu um cappuccino com chocolate extra, e Andrew pediu um café preto simples. "Então", Harper disse, mexendo a espuma da sua bebida, "qual é a tua história?" "A minha o quê?" "A tua história. Apareces do nada, começas a servir mesas. És demasiado educado, nunca reclamas." Ela inclinou a cabeça, estudando-o. "És misterioso demais para ser apenas um empregado de mesa." Andrew quase se engasgou com o café. "Misterioso? Eu?" "Totalmente. Tipo, não pareces alguém que precise de trabalhar no Magnolia. Tens este, não sei, ambiente diferente." "Diferente como?" "Como alguém que costumava viver uma vida mais confortável." Harper estreitou os olhos. "Estás a fugir de alguma coisa?" Andrew riu nervosamente. "Não, nada disso. Só precisava de um emprego, e o Magnolia estava a contratar." Ela não parecia convencida, mas deixou passar. "Está bem, Sr. Mistério. Vou acreditar em ti, por enquanto." "Obrigado pelo voto de confiança." Ambos riram, e a tensão finalmente começou a desaparecer. Harper deu um gole no seu cappuccino e fechou os olhos, a desfrutá-lo. "Agora sim é café a sério", ela disse. "Se o Magnolia servisse algo assim, talvez os clientes não reclamassem tanto." "Já pensaste em sugerir isso ao Rick?" Harper soltou uma risada amarga. "Ah, claro, porque o Rick é tão aberto a sugestões. Da última vez que alguém falou, ele disse, não pago os funcionários para pensar." Andrew abanou a cabeça, atordoado. "Ele disse mesmo isso?" Palavra por palavra. Harper fez uma pausa. "Enfim, chega de trabalho. Isto era para ser um momento de paz." "Concordo." Andrew recostou-se na cadeira. "Então diz-me, se pudesses fazer qualquer coisa neste momento sem preocupações com dinheiro ou responsabilidades, o que seria?" Harper pensou por um momento, o seu olhar a desviar-se. "Eu abriria o meu próprio restaurante." "A sério? Como seria?" "Pequeno, acolhedor, com comida caseira de verdade, nada daqueles menus ou pratos chiques que ninguém consegue pronunciar." Ela sorriu, com um brilho nos olhos. "E a decoração seria divertida. Letreiros engraçados nas paredes, guardanapos com piadas, sabes, um lugar onde as pessoas pudessem relaxar e sentir-se em casa." Andrew ouviu, fascinado. A paixão de Harper era contagiante. "E como se chamaria?" ele perguntou. "Ainda não decidi. Talvez Harper's Place ou algo assim.
Simples, direto. Ela riu. Ou talvez cozinha da avó, para honrar a minha avó. Ela ensinou-me tudo. Eu comeria lá todos os dias. Só dizes isso porque te dei um desconto no café. Não, digo isso porque te importas com o que fazes. Isso é raro. Harper desviou o olhar, um pouco tímida com o elogio. Não sei. É só um sonho bobo. Não é bobo, Andrew disse firmemente, e devias persegui-lo. Com que dinheiro, Jack? Ela suspirou. Sonhos são caros. Mal consigo pagar o aluguer. Ele queria dizer que podia ajudá-la, que podia financiar o restaurante inteiro se ela quisesse. Mas não podia. Ainda não. Então começa pequeno, ele sugeriu. Um food truck, talvez. Ou começa um blog de receitas. Algo para manter o sonho vivo. Harper sorriu. És mesmo motivador, sabes disso. Como um daqueles cartazes de segue os teus sonhos que vendem em lojas de presentes. Vou encarar isso como um elogio. Não era para ser. Eles riram juntos, e Andrew sentiu algo quente no seu peito. Estar perto de Harper era fácil, natural. Ela tinha uma maneira de tornar tudo mais leve. A sério, porém, Jack, ela disse, o seu tom a suavizar-se. Obrigado por me teres trazido aqui, por ouvires. Eu estava a pensar em desistir hoje. E agora? Agora, acho que vou ficar um pouco mais. Ela encolheu os ombros. Afinal, alguém tem de te ensinar a não deixar cair pratos. É verdade, eu estaria perdido sem ti. Harper revirou os olhos, mas estava a sorrir. Eles ficaram no café por mais 1 hora, a falar de tudo e de nada. Andrew descobriu que Harper adorava filmes antigos, que tinha um gato chamado Biscuit e que a sua sobremesa favorita era a tarte de limão. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Harper parecia mais leve, mais parecida com a pessoa que ele tinha conhecido no primeiro dia. Obrigada outra vez, ela disse enquanto caminhavam pela rua. Precisava disto. Quando quiseres, é só dizer. Ela parou numa paragem de autocarro e virou-se para ele. És estranho, Jack Price, mas do bom tipo de estranho. Vou encarar isso como um elogio. Desta vez é. Andrew sorriu e acenou enquanto o autocarro dela se aproximava. Harper entrou, mas pouco antes das portas se fecharem, ela chamou. Ei, Jack, o quê? Não desistas de mim também, está bem? Ele sentiu um aperto no peito. Nunca. O autocarro arrancou e Andrew ficou ali a observar até que desapareceu na esquina. No dia seguinte, Harper chegou ao restaurante com uma energia diferente. Parecia mais determinada, menos oprimida. Andrew notou logo. Bom dia, ele disse. Pareces diferente. Dormi bem, ela respondeu sorrindo, e tomei algumas decisões importantes. Que tipo de decisões? Antes que ela pudesse responder, o telefone dela tocou. Harper olhou para o ecrã e o sorriso desapareceu. Com licença, ela disse, afastando-se. Andrew observou-a atender a chamada. O rosto dela mudou rapidamente. Preocupação, medo, tristeza. Quando ela desligou, Harper estava pálida. Está tudo bem? Andrew perguntou, aproximando-se dela. É a minha mãe, ela disse, a voz a tremer. Ela teve um problema de saúde. Precisa de tratamento urgente. Ela está bem? Está, mas... Harper esfregou o rosto. O tratamento é caro, muito caro, e eu não tenho dinheiro suficiente. Andrew deu um passo em frente. Deixa-me ajudar. Não, Jack. Ela abanou a cabeça. Já fizeste o suficiente. Isto é algo que tenho de resolver, mas vou conseguir. Harper respirou fundo, a determinação de volta aos seus olhos. Sempre consigo. Ela guardou o telefone e voltou ao trabalho, mas Andrew conseguia ver atenção em cada movimento que ela fazia. No final do turno, Harper desapareceu rapidamente.
Andrew só descobriu mais tarde, através de outro funcionário, que ela tinha se inscrito num concurso de culinária com um prêmio em dinheiro e, mais importante, que não queria que ninguém soubesse. No dia seguinte, Andrew chegou cedo ao Magnolia Bistro. O restaurante ainda estava fechado, mas ele tinha uma chave extra que David tinha conseguido para ajudar a manter o seu disfarce. Ele queria verificar algumas coisas na cozinha antes do dia começar. Foi quando ouviu um barulho vindo do fundo. Curioso, ele caminhou silenciosamente em direção à cozinha e encontrou Harper lá, vestindo um avental grande, ingredientes espalhados pelo balcão. Ela estava tão concentrada que nem o notou. "A começar cedo hoje?" Andrew perguntou. Harper saltou, quase derrubando uma tigela. "Uau, assustaste-me." "Desculpa." Ele sorriu, aproximando-se. "O que estás a fazer?" Harper hesitou, mordendo o lábio. "Só a praticar algumas receitas." "Para o concurso?" Os olhos dela arregalaram-se. "Como sabes do concurso?" "Ouvi alguns funcionários a falar ontem." Andrew mentiu. "Não sabia que era segredo." "É só que..." Harper suspirou. "Não quero que o Rick descubra. Se ele souber, vai encontrar uma maneira de me sabotar." "Faz sentido." Andrew olhou para os ingredientes. "Posso ajudar?" "Tu," Harper riu. "Jack, mal consegues carregar uma bandeja. Imagina trabalhar num fogão." "Ei, eu consigo aprender. Além disso, vais precisar de alguém para provar a comida, certo?" Harper pensou por um momento, depois encolheu os ombros. "Está bem, mas se queimares a minha panela, vais ter de me comprar uma nova." "Combinado." Harper começou a explicar a receita. Um clássico estufado do sul com frango, vegetais e especiarias especiais. Andrew prestou atenção, mas assim que começou a ajudar, o caos seguiu-se. "Jack, eu disse 2 chávenas de caldo, não 2 colheradas." Harper disse, tentando não rir. "Oh, a sério?" Andrew olhou para o tacho. "Eu pensei que parecia muito pouco." "Porque é muito pouco." Ela agarrou seu copo de medição. "Olha, deixa-me mostrar-te de novo. Esta é uma chávena. Enches até aqui, vês?" "Percebi." 5 minutos depois, Andrew despejou um pacote inteiro de pimenta no tacho. "Jack!" Harper gritou, tentando salvar o estufado. "Isto não é um concurso de comida picante." "Desculpa." O pacote escorregou. Harper riu tanto que teve de se agarrar ao balcão. "És um perigo na cozinha." "Eu disse-te que não era bom nisto." "Não ser bom é um eufemismo." Ela enxugou uma lágrima de tanto rir. "És um desastre total." Mas mesmo com todos os erros, Andrew não desistiu. Ele continuou a ajudar, seguindo as instruções de Harper, e pouco a pouco começou a pegar no jeito, ou pelo menos tentou. Quando o primeiro prato finalmente ficou pronto depois de 3 tentativas, Harper provou-o cuidadosamente. "Bem?" Andrew perguntou ansioso. "Não é mau," ela disse surpreendida. "Na verdade é muito bom, considerando que quase destruíste a minha cozinha. Isso é um milagre. Vês? Eu disse-te que podia ajudar. Ajudaste a criar o caos. Isso não conta." Eles riram juntos, e Andrew percebeu como era fácil estar perto dela. Mesmo nos momentos mais simples, Harper tinha uma maneira de tornar tudo especial. Nos dias que se seguiram, a rotina repetiu-se. Harper chegava cedo para praticar, e Andrew aparecia para ajudar, o que geralmente significava fazer uma bagunça e fazê-la rir. Uma manhã, ele deixou cair um tacho inteiro de molho no chão. "Jack!" Harper gritou, ainda a rir. "Como consegue ser tão desajeitado?" "É um talento natural," ele disse, pegando num pano para limpar. "Um talento que nunca vi antes," ela disse, ajoelhando-se para ajudar. "Honestamente, és como um furacão em forma humana." "Obrigado?" Não foi um elogio, mas o sorriso dela dizia o contrário. Outro dia, Andrew trocou açúcar por sal
e quase arruinou uma sobremesa. Prova isto, Harper disse, entregando-lhe uma colher. Ele provou e fez uma careta. Isto é interessante. Interessante? Harper provou também e imediatamente cuspiu. Isto é horrível. O que puseste? Açúcar? É sal, Jack. Oh. Ele olhou para o recipiente. Eles pareciam iguais. Harper abanou a cabeça, mas estava a rir. És impossível. Mas admite, estás a divertir-te. Estou, ela disse sorrindo. És como o meu desastre favorito. Andrew sentiu algo quente no peito com aquelas palavras. Eles ficaram ali, no meio da cozinha desarrumada, a olhar um para o outro. As gargalhadas desapareceram, substituídas por algo mais profundo. Harper deu um passo em frente sem sequer perceber. Jack! Ele não pensou, apenas se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele estivesse a pedir permissão. E Harper respondeu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele e puxando-o para mais perto. O mundo à volta deles desapareceu. Já não havia cozinha, nem receitas, nada além dos dois. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... Harper começou. Inesperado? Andrew terminou. Eu ia dizer agradável, mas inesperado também funciona. Ela sorriu, as bochechas coradas. Andrew riu, encostando a testa à dela. Quis fazer isso há dias. Ah, sério? E não fizeste por quê? Porque estava demasiado ocupado a deixar cair coisas. Harper desatou a rir, apoiando a cabeça no ombro dele. És ridículo, mas gostas de mim. Infelizmente, sim. Eles ficaram assim por um momento abraçados no meio da cozinha, até que o temporizador de Harper tocou, lembrando-os de que o restaurante abriria em breve. Precisamos de limpar isto antes que alguém entre, ela disse, olhando para a bagunça. Certo, não queremos que o Rick veja isto. Juntos começaram a arrumar, trabalhando em sincronia. Havia uma nova leveza entre eles, uma ligação que não existia antes. Andrew sabia que estava a entrar em território perigoso. Com cada dia que passava, manter a verdade escondida tornava-se mais difícil. Mas quando ele olhava para Harper, quando via o sorriso dela, tudo parecia valer a pena. Na manhã seguinte, Andrew estava a arrumar as mesas quando a voz de Rick ecoou da cozinha. Piper, no meu escritório, agora! Andrew parou o que estava a fazer e aproximou-se discretamente, preocupado. Pela porta entreaberta, ele podia ouvir a conversa. Então é verdade? A voz de Rick estava cheia de raiva. Estás a entrar num concurso de culinária? Sim, Harper respondeu, a voz firme. Mas isso não interfere com o meu trabalho aqui. Não interfere. Rick soltou uma risada amarga. Estiveste a usar os ingredientes do meu restaurante para praticar. Isso é roubo, Wells. Não roubei nada. Comprei os ingredientes com o meu próprio dinheiro. Mentira. Vi o inventário. Estão a faltar carne, especiarias, tudo o que estás a usar para o teu pequeno concurso. Andrew cerrou os punhos. Aquilo não era verdade. Ele tinha visto Harper comprar os seus próprios ingredientes na loja. Isso não é verdade, Rick, Harper disse, mantendo a calma. E tu sabes disso. O que eu sei, Rick aproximou-se dela, é que estás a roubar-me. E se não desistes desse concurso, vou denunciar-te. Posso garantir que perdes o teu emprego e nunca mais trabalhas noutro restaurante em Charleston. Um silêncio tenso seguiu-se. Não podes fazer isso, Harper disse, embora houvesse medo na sua voz. Ah, eu posso. E vou. A não ser que desistas. Agora mesmo. Andrew sentiu a raiva a ferver dentro dele. Ele deu um passo em frente, pronto para entrar no escritório e revelar tudo. Mas ele parou. Se ele intervisse agora, perderia a chance de recolher provas contra Rick. E Harper
Harper descobriria que ele tinha estado a mentir o tempo todo. Ele recuou, com o coração pesado, e observou Harper sair do escritório com lágrimas nos olhos. Ela passou por ele sem dizer uma palavra, indo direto para a sala dos funcionários. Andrew ficou ali, paralisado, sabendo que tinha de fazer alguma coisa. Mas o quê? Andrew encontrou Harper na sala dos funcionários, sentada no banco com a cabeça entre as mãos. Ele aproximou-se devagar, sem saber o que dizer. Harper! Ela levantou o olhar. Os seus olhos estavam vermelhos, mas ela não estava a chorar. Parecia mais zangada do que triste. Ouviste? Ela perguntou. Ouvi. Andrew sentou-se ao lado dela. E é tudo mentira. Tudo o que ele disse. Eu sei disso. E tu sabes disso. Harper suspirou. Mas o Rick não se importa com a verdade. Ele só me quer fora daqui. Deixa-me ajudar, Andrew disse, tocando gentilmente no braço dela. Posso falar com ele ou... não sei. Podíamos reunir provas de que compraste tudo tu mesma. Harper abanou a cabeça. Não vai ajudar, Jack. Rick sempre encontra uma maneira de distorcer as coisas a seu favor. É assim que ele funciona. Então vamos por cima dele. Vamos falar com o proprietário. Harper soltou uma risada amarga. Ninguém sabe quem é o proprietário. Ele nunca aparece. É como um fantasma. Um fantasma rico que compra restaurantes e os deixa cair aos pedaços. Andrew sentiu o peso das suas palavras. Era exatamente assim que Harper o via, como um fantasma ausente. E ela não estava errada. Tem de haver algo que eu possa fazer, ele insistiu. Harper virou-se para encará-lo. Sabes o que eu realmente preciso, Jack? Não preciso de alguém a tentar ser um herói e arranjar tudo. Preciso de honestidade. Preciso que as pessoas sejam quem dizem ser. E preciso de alguém do meu lado sem uma agenda oculta. As palavras dela atingiram Andrew como um soco no estômago. Honestidade. A única coisa que ele não lhe estava a dar. Harper continuou. Lidei com pessoas falsas a vida toda. Pessoas que fazem promessas e não as cumprem. Pessoas que fingem ser algo que não são. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E estou cansada disso. Andrew abriu a boca para falar, mas nada saiu. O que poderia ele dizer? Que ele era exatamente o tipo de pessoa que ela acabara de descrever? Que ele estava a esconder quem realmente era? Desculpa, Harper disse, passando as mãos pelo rosto. Não devia descontar em ti. Nada disto é tua culpa. Não, tu tens razão, Andrew disse, engolindo em seco. A honestidade importa. Harper deu um sorriso fraco. Vês, é por isso que gosto de ti, tu percebes. Mas ele não percebia. Na verdade, ele estava a fazer exatamente o oposto do que ela queria. Harper levantou-se, ajustando o seu avental. Bem, não vale a pena ficar a ter pena de mim. Tenho mesas para servir e contas para pagar. A vida não para só porque o patrão é um idiota. Ainda vais em frente com o concurso? Andrew perguntou. Sim, ela respondeu, determinada. Rick pode ameaçar-me o quanto quiser, mas preciso desse dinheiro. Vou ter cuidado. Vou guardar todos os recibos. E se ele tentar incriminar-me, provarei que está a mentir. E se não funcionar? Harper encolheu os ombros. Então procurarei outro emprego. Não seria a primeira vez. Andrew admirava a sua coragem, mas também sentia uma frustração crescente. Harper estava a lutar sozinha contra um sistema injusto, e ele tinha o poder de mudar tudo com apenas um telefonema. Mas não podia. Ainda não. Não sem perder a confiança dela. O resto do dia arrastou-se. Andrew observava Harper trabalhar, notando como ela continuava a sorrir para os clientes, mesmo carregando tanto peso nos ombros. Ela ria, fazia piadas, servia com gentileza, mas ele via a tensão por trás de cada movimento. Rick, por outro lado,
passeava pelo restaurante com um sorriso satisfeito. Ele sabia que Harper estava numa posição vulnerável e estava a desfrutar cada segundo disso. Quando o turno finalmente terminou, Andrew foi direto para casa, ou melhor, para o luxuoso penthouse que ele chamava de lar. O contraste entre aquele apartamento e o minúsculo estúdio que Jack Price supostamente alugava era impressionante. Ele jogou as chaves na mesa e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. As palavras de Harper ecoaram na sua mente. Não preciso de um herói, só preciso de honestidade. Andrew pegou no telefone e discou o número de David. Sr. Hoffman, o seu assistente atendeu. David, preciso que cuides de uma coisa para mim, em silêncio. Claro, de que precisas? Andrew hesitou. O que ele estava prestes a fazer ia contra tudo o que Harper tinha dito, mas ele não podia simplesmente ficar parado a vê-la sofrer. Quero que lides com uma situação no Magnolia Bistro, ele começou. Há uma funcionária lá chamada Harper Wells, que está a ser falsamente acusada de usar suprimentos do restaurante. Preciso que proves que ela pagou tudo sozinha. Entendido. Como gostaria que eu fizesse isso? Fala com os fornecedores. Descobre o que o restaurante comprou nas últimas semanas e compara com o que Harper comprou por conta própria. Se necessário, paga aos fornecedores para falarem em nome dela. Houve uma pausa. Senhor, isso seria... suborno? Andrew terminou. Eu sei, mas é pela razão certa. Se tem a certeza... Tenho. Faz acontecer, David. E ninguém pode saber que fui eu. Entendido. Andrew desligou e olhou para a cidade novamente. Ele estava a ajudar Harper, sim, mas da maneira errada, da maneira desonesta, exatamente o tipo de coisa que ela odiava. Ele deixou-se cair no sofá, passando as mãos pelo cabelo. Ele tinha que lhe dizer a verdade. Mas como? Como explicar que passou semanas a mentir, a fingir ser outra pessoa, a intrometer-se na vida dela com uma identidade falsa? E se ela o odiasse por isso? Andrew pensou no beijo que tinham partilhado, na maneira como Harper o olhava, com confiança e calor. Se ele lhe contasse agora, poderia perder tudo. Mas se não contasse, estaria a viver uma mentira. Ele ficou ali a noite toda, dividido entre duas escolhas impossíveis. No dia seguinte, Andrew chegou ao restaurante tentando agir normalmente. Harper o cumprimentou com um sorriso cansado, mas genuíno. Bom dia, desastre ambulante. Bom dia, ele sorriu de volta. Dormiste bem? Nem por isso. Fiquei a pensar em como provar que o Rick está a mentir. Ela baixou a voz. Mas acho que tenho um plano. Que tipo de plano? Antes que ela pudesse responder, Rick entrou na sala de jantar com um olhar estranho no rosto. Ele olhou diretamente para Andrew, os olhos semicerrados. Jack Price, ele disse, aproximando-se. Posso falar contigo, em particular? O estômago de Andrew afundou. Claro! Eles entraram no escritório de Rick e ele fechou a porta atrás deles. O gerente caminhou até a sua mesa e pegou em alguns papéis. Sabes, Jack, algo engraçado aconteceu esta manhã. Rick começou, folheando os documentos. Liguei para um dos nossos fornecedores para verificar um pedido. E adivinha, ele disse-me que alguém tem andado a fazer perguntas. Perguntas muito específicas sobre ingredientes e datas. Andrew manteve uma expressão neutra. E o que isso tem a ver comigo? Ainda não tenho a certeza, Rick disse, inclinando-se sobre a mesa. Mas pareceu-me estranho. E isso fez-me pensar. Quem és tu exatamente, Jack Price? Sou apenas um empregado de mesa. Ah, sério? Rick sorriu, mas não havia humor nele. Porque para mim, não pareces um empregado de mesa comum. Tens um certo ar. Demasiado educado, demasiado calmo. Pareces alguém acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Andrew sentiu o coração acelerar.
Estás a imaginar coisas. Talvez, Rick disse, cruzando os braços. Ou talvez não. Então acho que vou investigar um pouco sobre ti, Jack. Descobrir quem és realmente. E se eu descobrir que estás a esconder alguma coisa? Bem, isso vai ser interessante. Andrew manteve o olhar, sem mostrar medo. Fica à vontade. Eu vou, Rick disse, sorrindo. Andrew saiu do escritório, com o peso da ameaça de Rick a pesar sobre os seus ombros. Rick estava desconfiado. E se ele descobrisse a verdade antes de Andrew ter a chance de contar a Harper, tudo desmoronaria. 2 dias depois, Andrew acordou com o estômago às voltas. Não por causa de Rick, por causa de Harper. Era o dia do concurso de culinária, e ele sabia o quanto isso significava para ela. Ele vestiu-se casualmente. Jeans, t-shirt simples, um boné e saiu de casa cedo. O evento estava a ser realizado no Centro de Convenções de Charleston, um grande local no centro da cidade. Quando ele chegou, uma multidão já se formava. Andrew comprou um bilhete e misturou-se na plateia, procurando um lugar onde pudesse observar sem ser notado. Ele não queria que Harper ficasse nervosa se o visse. O salão estava montado com estações de cozinha individuais, cada uma equipada com fogões, utensílios e ingredientes. Havia cerca de 15 concorrentes, cada um exibindo uma mistura de confiança e puro pânico. Então ele a viu. Harper estava na estação número 7, amarrando um avental branco e verificando os seus ingredientes. Mesmo à distância, Andrew podia ver a tensão nos seus ombros. Senhoras e senhores, anunciou o anfitrião, um homem alto de fato elegante. Bem-vindos ao 10º concurso anual de culinária de Charleston. Hoje, os nossos talentosos chefes amadores terão 2 horas para criar um prato que represente o coração e a alma do sul-americano. A plateia aplaudiu. Andrew aplaudiu, os olhos fixos em Harper. E comecem! A sala entrou em ação. Panelas batiam, facas cortavam, especiarias voavam. Andrew observava, cativado, enquanto Harper se movia com concentração e rapidez. Ela parecia completamente à vontade, como se tivesse nascido para fazer aquilo. Ao lado dele, uma mulher sussurrou para o marido. Olha para a da estação 7. Ela parece confiante. Muito confiante. O marido respondeu. Aposto que ela ganha. Andrew sorriu. Eles nem sabiam a metade. Com o passar do tempo, alguns concorrentes começaram a desanimar. Um homem derramou um tacho inteiro de molho. Uma mulher queimou o frango. Outro esqueceu-se de ligar o forno. Mas Harper, ela trabalhava com uma mistura de concentração e alegria. De vez em quando, fazia uma piada com a pessoa ao lado ou dançava um pouco enquanto mexia algo no fogão. Era impossível não sorrir a vê-la. Com 30 minutos restantes, os jurados começaram a fazer as suas rondas. Havia 3 deles, um chefe de cozinha conhecido, um crítico gastronômico e um instrutor de escola de culinária. Quando chegaram à estação de Harper, ela os cumprimentou com um sorriso brilhante. Como vai por aqui? Perguntou o chefe. Ótimo, Harper respondeu, temperando algo na frigideira. Estou a fazer um guisado especial. Chamo-lhe Magnólia do Sul. Magnólia? O crítico repetiu com interesse. Há uma história por trás disso? Sim, é uma homenagem ao lugar onde trabalho, o Magnólia Bistro, Harper explicou. E também porque a Magnólia representa dignidade e força, meio que como as pessoas que trabalham duro todos os dias e ainda encontram motivos para sorrir. Andrew sentiu um nó na garganta. Ela estava a falar de si mesma. Os jurados pareceram impressionados e seguiram em frente. Quando o cronômetro finalmente disparou, todos os concorrentes se afastaram das suas estações. Harper limpou as mãos no avental e olhou para o seu prato com orgulho. Hora de julgar,
anunciou o anfitrião. Um a um, os jurados provaram cada prato, fazendo anotações e comentários. Alguns receberam elogios, outros críticas severas. Quando chegaram à estação de Harper, Andrew prendeu a respiração. A chefe de cozinha pegou numa colher, provou e fechou os olhos. "Uau, isto é excepcional", disse o crítico. "O tempero está perfeitamente equilibrado." O instrutor de culinária acenou com a cabeça. "E há algo mais aqui. Não é apenas técnica. Este prato tem alma." Harper corou, sorrindo. "Obrigada. A minha avó costumava dizer que comida sem amor é apenas combustível. Então, fiz questão de que houvesse muito amor naquela tigela." Os jurados riram, claramente encantados não só com a comida, mas também com a sua personalidade. Quando terminaram de provar todos os pratos, os jurados reuniram-se para deliberar. A tensão na sala era palpável. Andrew batucava os dedos nervosamente no joelho. Finalmente, o anfitrião voltou ao palco segurando um envelope dourado. "Senhoras e senhores, aqui estão os resultados." A multidão silenciou. Em terceiro lugar, ele abriu o envelope, James Mitchell, com o seu clássico frango frito. Aplausos. James subiu ao palco para receber o seu troféu e um cheque. Em segundo lugar, o anfitrião fez uma pausa dramática. Harper Wells com a sua Magnólia do Sul. Andrew saltou do seu lugar, aplaudindo e exultando. Algumas pessoas viraram-se para olhá-lo, curiosas, mas ele não se importou. Harper subiu ao palco, os seus olhos a brilhar. Ela aceitou o troféu, uma colher de prata gravada com o seu nome, e o cheque. Quando o anfitrião lhe pediu para dizer algumas palavras, Harper aproximou-se do microfone. "Não esperava ganhar nada, então isto já é incrível", ela começou, fazendo a plateia rir. "Quero agradecer a minha avó, que me ensinou que cozinhar é fazer as pessoas felizes. E também quero agradecer a alguém especial, que me ajudou a não desistir quando eu queria." Ela olhou para a plateia, procurando. "Jack, se estás aí, obrigado." Andrew sentiu seus olhos arderem. "E por último", Harper continuou, "quero dizer isto. Não importa onde estejas na vida neste momento. Se tens um sonho, persegue-o, mesmo que seja só um pouco de cada vez. Porque cada passo conta." A plateia explodiu em aplausos. Harper desceu do palco segurando o seu troféu como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Andrew abriu caminho pela multidão, tentando alcançá-la. Quando finalmente a encontrou, Harper estava a arrumar as suas coisas. "Harper!" Ela virou-se e o viu. O seu rosto iluminou-se. "Jack, vieste!" "Claro que sim!" Ele puxou-a para um abraço apertado. "Foste incrível, mais do que incrível." Harper riu, abraçando-o de volta. "Não acredito que ganhei. Segundo lugar." "Eu?" "Devias ter ficado em primeiro." "Oh, para. O prato vencedor era muito bom." Ela afastou-se, mostrando-lhe o cheque. "Mas olha para isto. É o suficiente para o tratamento da minha mãe." Andrew sorriu, verdadeiramente feliz por ela. "Eu sabia que conseguirias." Harper olhou para ele, a sua expressão a suavizar-se. "Acreditaste em mim quando eu nem sequer acreditava em mim mesma. Porque eu vejo-te, Harper, e tu és extraordinária." Algo mudou no ar entre eles. Harper aproximou-se, colocando uma mão gentilmente no rosto dele. "Tu também és meio incrível, Jack Price." E então ela o beijou. Desta vez não foi por surpresa ou impulso. Foi intencional, cheio de significado. Andrew envolveu os braços em volta dela, esquecendo completamente onde estavam. Quando finalmente se afastaram, ambos sorriam como adolescentes. "Então," Andrew começou subitamente nervoso, "eu queria perguntar-te uma coisa." "Diz." Quer dizer, gostarias de..." Ele respirou fundo. "Harper Wells, queres ser minha namorada?" Harper piscou, surpresa. Então desatou a rir.
Estás a pedir-me em namoro no meio de um concurso de culinária? Sim, Andrew também riu. Péssimo timing. Timing perfeito. Ela o beijou novamente, rápido e doce. E sim, 1000 vezes sim. Andrew a girou no ar, fazendo-a rir. Quando ele a pôs no chão, ambos estavam a brilhar. Anda, vamos celebrar, Harper disse, pegando no seu troféu. Preciso de gelado ou pizza ou ambos. Ambos parecem perfeitos. Eles começaram a caminhar em direção à saída, os dedos entrelaçados, quando uma voz chamou atrás deles. Com licença, com licença. Andrew virou-se e viu um homem de fato a apressar-se, uma câmera pendurada no pescoço. Um jornalista. O coração de Andrew afundou. Desculpem incomodar, o homem disse sem fôlego, mas eu conheço-o. É Andrew Hoffman, o bilionário proprietário da Hoffman Foods. O mundo pareceu parar. Andrew sentiu Harper enrijecer ao seu lado. Lentamente ela soltou a sua mão. Sim, Andrew começou, mas ele não sabia o que dizer. Espera, é mesmo o senhor? O repórter parecia entusiasmado. Que surpresa vê-lo aqui. Está à procura de novos talentos para os seus restaurantes? Posso fazer algumas perguntas? Andrew mal o ouvia. Os seus olhos estavam em Harper. Ela estava a olhá-lo com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Não era raiva. Era pior. Era traição. Harper. Ele estendeu a mão para ela, mas ela recuou, abraçando o troféu ao peito. Tenho de ir. Harper, espera. Deixa-me explicar. Não. A voz dela era calma, mas tremia. Agora não. Ela virou as costas e caminhou rapidamente em direção à saída. Harper. Andrew deu um passo em frente, mas o repórter bloqueou o seu caminho. Sr. Hoffman, apenas uma foto rápida. Andrew ignorou-o completamente e correu atrás de Harper. Mas quando chegou à porta, ela já tinha ido embora, perdida na multidão. Ele ficou ali, parado na calçada, o coração despedaçado. Ela tinha descoberto, e pela maneira como ela o olhava, Andrew sabia que tinha perdido a única coisa que realmente importava. Na manhã seguinte, Andrew chegou ao Magnolia Bistro com um nó no estômago. Ele tinha tentado ligar para Harper a noite toda, mas ela não tinha atendido. Ele enviou mensagens, nenhuma respondida. Agora tudo o que podia fazer era esperar que ela aparecesse para trabalhar. Quando ele entrou na sala de funcionários, Harper já estava lá. Mas ela não estava a preparar-se para o seu turno. Ela estava a esvaziar o seu cacifo. Harper, Andrew disse, a voz mais baixa do que ele pretendia. Ela congelou por um segundo, mas não se virou. Ela continuou a colocar as suas coisas numa caixa de cartão. Por favor, apenas ouve-me. Ele deu um passo em frente. Posso explicar. Harper finalmente virou-se e o olhar no seu rosto fez Andrew parar. Não havia lágrimas. Apenas uma raiva fria e controlada. Explicar, ela repetiu, a voz cortante. Explicar o que exatamente? Que me mentiste o tempo todo? Que fingiste ser outra pessoa? Que me fizeste de idiota? Não foi assim, não foi? Harper soltou uma risada amarga. Então diz-me, Andrew Hoffman, como foi? Ouvir o seu verdadeiro nome dos lábios dela, carregado de tanto veneno, doeu mais do que ele esperava. Eu não estava a tentar enganar-te, Andrew começou. Eu precisava de entender o que estava a acontecer no restaurante. Os números não batiam, as pessoas estavam a desistir e eu não conseguia descobrir o que estava errado à distância. Então decidiste fazer-te de pobre. Harper cruzou os braços. Decidiste ir à paisana como se fosse um filme de espiões? Não era sobre atuar. Era sobre ver a verdade. A verdade? Harper aproximou-se. Queres a verdade, Andrew?
És um bilionário que tinha tanto medo de sujar as mãos que escolheu mentir a todos aqui, incluindo a mim. Harper, por favor. Sabias o quanto a honestidade significa para mim? A voz dela finalmente tremeu. Eu disse-te coisas. Eu confiei em ti. E o tempo todo estavas a mentir. Eu não menti sobre o que sinto, Andrew disse rapidamente. Tudo o que senti por ti era real. Como posso acreditar nisso? Harper olhou para ele, tristeza por trás da sua raiva. Como posso confiar em qualquer coisa que digas agora? Andrew abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque ela estava certa. Ele tinha quebrado a confiança dela da pior maneira. Harper fechou a caixa e pegou nela. Demito-me. O quê? Não. Não posso trabalhar mais aqui, ela disse, indo em direção à porta. Não quando o proprietário é alguém que me usou como uma experiência social. Eu não te usei, Harper. Espera. Mas ela não parou. Ela passou por ele e saiu da sala dos funcionários, deixando Andrew sozinho com o peso esmagador da culpa no peito. A notícia da demissão de Harper espalhou-se pelo restaurante como um incêndio. Andrew podia ouvir os sussurros, ver os olhares confusos a serem trocados. Rick, claro, não desperdiçou a oportunidade. Sabem o quê? Ele disse alto o suficiente para todos ouvirem durante o turno da tarde. Sempre soube que a Harper dava problemas. Agora descobrimos que ela estava a roubar ingredientes para concursos. Foi por isso que ela se demitiu antes que a pudéssemos despedir. Andrew, de pé do outro lado da sala de jantar, deixou cair a bandeja que tinha nas mãos e caminhou diretamente para Rick. Isso não é verdade. E tu sabes disso. Rick sorriu. Ah, a sério? E como sabes isso, Jack? Ou devo dizer, Sr. Hoffman? A sala ficou completamente em silêncio. Andrew sentiu todos os olhos virarem-se para ele. A equipa olhava, uma mistura de choque e confusão nos seus rostos. Rick continuou, claramente a desfrutar. Isso mesmo, pessoal. O nosso pequeno empregado de mesa desajeitado é, na verdade, o proprietário deste lugar. Ele tem andado por aí disfarçado, a espiar-nos. Uma das empregadas de mesa, Linda, sussurrou. Isso é verdade? Andrew respirou fundo. É verdade. Eu sou Andrew Hoffman. E sim, vim para cá disfarçado. Os murmúrios aumentaram. Alguns funcionários pareciam ofendidos. Outros apenas perplexos. Mas eu não estava a jogar. Andrew disse firmemente. Eu estava a tentar descobrir por que este restaurante, que devia estar a prosperar, estava a desmoronar-se. E encontrei a resposta. Ele apontou diretamente para Rick. Ele é a razão. Rick riu. Claro. Culpa-me a mim. Não o proprietário ausente que nunca aparece para ver como as coisas realmente funcionam. Tens razão, Andrew admitiu. Devia ter vindo mais cedo, mas agora estou aqui e vi tudo. Vi-te humilhar funcionários, fazer acusações falsas e criar um ambiente tóxico. Provas? Rick desafiou. Tens alguma prova? Tenho. Andrew tirou um pequeno caderno do bolso. 3 semanas de anotações. Datas, horas, nomes das pessoas que trataste mal. Testemunhas. Rick empalideceu ligeiramente, mas tentou manter a calma. Ninguém vai acreditar em ti. És um mentiroso. Ele não é, disse uma voz baixa. Todos se viraram. Era Helena, a cozinheira grávida. A mesma que Rick tinha maltratado semanas antes. Vi tudo o que ele disse, e posso confirmar. Eu também, disse Linda. O Rick é horrível com todos aqui. Outros funcionários começaram a intervir, partilhando as suas próprias histórias. Rick olhou em volta, percebendo que estava a perder o controlo. Isto é ridículo, ele disparou. Não podem acreditar nisto. Este impostor. O único impostor aqui és tu, Andrew disse calmamente. Fingiste ser um gerente competente quando na verdade estavas a destruir este lugar por dentro. Rick olhou em volta, desesperado. Então fez a única coisa que sabia fazer.
Atacar. Queres a verdade? Ele gritou. A Harper estava a roubar. Ela admitiu-me. E este bilionário aqui protegeu-a porque... Bem, sabes por quê? Cuidado com o que dizes, Andrew avisou, a voz perigosamente baixa. Ela o conquistou. Ela seduziu o chefe para conseguir o que queria. Rick estava a desabafar agora. E quando foi apanhada, ela fugiu. Andrew cerrou os punhos. Ele queria socar Rick. Ele queria gritar. Mas ele sabia que isso só pioraria as coisas. Em vez disso, ele respirou fundo. Amanhã de manhã, vou fazer uma reunião com todo o pessoal. Vou apresentar provas de tudo o que aconteceu aqui. E vou tornar público o tipo de gestão que todos vocês tiveram que suportar. Ele olhou Rick diretamente nos olhos. E tu estás despedido. Arruma as tuas coisas. Não me podes despedir. Eu sou o proprietário. Posso. Andrew virou-se para a equipa. Podem todos ir para casa mais cedo hoje. Salário integral. Falaremos amanhã sobre o futuro deste lugar. Os funcionários hesitaram. Depois, lentamente começaram a sair. Rick ficou no meio da sala de jantar, vermelho de raiva e humilhação. Vais arrepender-te disto, ele cuspiu. Vou contar à cidade toda o que fizeste. Vou arruinar a tua reputação. Faz o que quiseres, Andrew disse, exausto. Eu contarei a verdade primeiro. Rick saiu furioso, batendo a porta atrás dele. Andrew ficou sozinho no restaurante vazio, rodeado de mesas e cadeiras, sentindo o peso total de tudo o que tinha acontecido. Ele tinha perdido Harper. Ele tinha exposto a sua mentira. Ele tinha criado uma bagunça. Mas pela primeira vez, ele estava pronto para enfrentar as consequências. Ele pegou no telefone e ligou para David. David, preciso que organizes uma conferência de imprensa. Amanhã de manhã. Uma conferência de imprensa? David parecia surpreso. Sobre o quê? Sobre tudo. Andrew olhou em volta do restaurante. É hora de dizer a verdade. Na manhã seguinte, Andrew acordou com o som do seu telefone a tocar sem parar. Eram 6 da manhã. Ele atendeu com uma voz sonolenta. Sr. Hoffman? Era David, e ele parecia agitado. Já viu as notícias? Que notícias? Andrew esfregou os olhos. A história vazou. Está em todo o lado. Andrew saltou da cama e ligou a televisão. As notícias locais mostravam uma fotografia dele, o seu retrato oficial, de fato, ao lado de uma imagem granulada que alguém tinha tirado dele a trabalhar no Magnolia Bistro. A manchete dizia: milionário entra infiltrado no seu próprio restaurante. Oh, não, Andrew murmurou. A apresentadora continuou. Andrew Hoffman, bilionário e proprietário do Hoffman Foods Group, passou semanas disfarçado de empregado de mesa num dos seus próprios estabelecimentos. As reações são mistas. Alguns chamam-lhe brilhante. Outros dizem que foi manipulador e desrespeitoso com o pessoal. O segmento mostrou entrevistas de rua. Uma mulher disse: "Acho que é incrível. Ele queria realmente entender o seu negócio." Um homem disse: "É ridículo. O pessoal deve ter se sentido vigiado." Andrew desligou a televisão e ligou de volta para David. Como é que isto vazou? Rick, ele vendeu a história à comunicação social ontem à noite. Agora está a dar entrevistas a alegar que o senhor criou um ambiente de trabalho tóxico e suspeito. Claro que foi ele. Andrew apertou a ponte do nariz. A conferência de imprensa ainda está de pé? Sim, senhor, em 3 horas. Bom, e David? Prepara os documentos de demissão do Rick. Quero tudo oficial. Sem brechas. Já estão prontos. Andrew desligou e preparou-se. Desta vez, nada de jeans e t-shirt. Ele vestiu um fato elegante, gravata, sapatos engraxados. Se ele ia enfrentar o escândalo, faria-o como ele mesmo. Quando chegou ao Magnolia Bistro, os jornalistas já esperavam lá fora. As câmaras dispararam no momento em que ele saiu do carro.
Sr. Hoffman, é verdade que trabalhou infiltrado. Por que escondeu a sua identidade? O pessoal sabia? Andrew não respondeu. Apenas caminhou confiantemente até a entrada, ignorando as perguntas. David esperava lá dentro junto com um advogado. Rick está no escritório, David disse. Ele recusa-se a sair. Vamos resolver isso agora. Os três seguiram para o escritório. Rick estava sentado na cadeira como se ainda fosse o dono do lugar, com os pés em cima da mesa. O grande bilionário chegou, Rick disse sarcasticamente. Veio dar-me uma lição. Andrew entrou na sala e colocou uma pasta na mesa. Vim para oficializar a sua demissão. Não me pode despedir sem justa causa. Eu tenho justa causa. Andrew abriu a pasta, revelando documentos. 3 semanas de registros detalhados da sua má conduta, humilhação de funcionários, acusações falsas, criação de um ambiente de trabalho hostil, tudo documentado com datas e testemunhas. Rick empalideceu. Tu? Estavas a espiar-me? Eu estava a observar, e o senhor mostrou exatamente o que eu suspeitava. Andrew empurrou os papéis para a frente. Assine aqui. Está despedido. E não, isto não é uma piada. Rick olhou para os documentos, depois para o advogado, depois de volta para Andrew. Não vai safar-se disto. Vou processar. Avance, disse o advogado calmamente. Temos provas suficientes para contraprocessar por assédio e criação de um ambiente de trabalho tóxico. Rick percebeu que estava encurralado. Com as mãos a tremer de raiva, ele pegou na caneta e assinou os papéis. Peça a segurança para o escoltar para fora, Andrew disse a David. 2 seguranças entraram e escoltaram Rick até a porta. Ele continuou a reclamar em voz alta, mas ninguém prestou atenção. Quando a porta fechou, Andrew soltou o ar que tinha prendido. Um problema resolvido. Ainda tem a conferência de imprensa, David o lembrou. Eu sei, vamos. A conferência de imprensa foi realizada na sala de jantar principal do restaurante. Pelo menos 20 jornalistas estavam presentes, juntamente com câmaras de TV e fotógrafos. Andrew subiu numa pequena plataforma improvisada e ajustou o microfone. Bom dia, obrigado por virem. Farei uma declaração e depois responderei a perguntas. Ele respirou fundo. O meu nome é Andrew Hoffman. E sim, passei as últimas semanas a trabalhar infiltrado como empregado de mesa no meu próprio restaurante. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária. As câmaras clicavam rapidamente. Este restaurante estava com dificuldades. Os números não batiam. Os funcionários estavam a sair. E eu não conseguia descobrir o porquê apenas olhando para os relatórios. Então decidi ver por mim mesmo. E o que encontrei foi uma gestão tóxica, um gerente abusivo e funcionários incríveis a serem contidos. Ele fez uma pausa. Sim, menti sobre quem eu era. E entendo que alguns funcionários se sintam traídos, mas nunca tive a intenção de espiar ou punir ninguém. Eu queria entender. E agora que entendo, planeio resolver isso. Um repórter levantou a mão. E as acusações de que um dos seus funcionários estava a roubar? Completamente falsas, Andrew respondeu firmemente. Essas acusações foram inventadas pelo ex-gerente Rick Thompson como retaliação. A funcionária em questão, Harper Wells, é talentosa, honesta e foi tratada injustamente. Estou a trabalhar para limpar completamente o nome dela. Ela vai voltar a trabalhar aqui? Andrew hesitou. Isso é com ela, mas a porta está aberta. Mais perguntas se seguiram sobre a empresa, os outros restaurantes e o futuro do Magnolia. Andrew respondeu a todas honestamente. Quando a conferência de imprensa finalmente terminou, ele estava exausto, mas sabia que tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, Andrew estava em frente ao prédio de apartamentos de Harper.
Ele tinha o endereço porque David o tinha obtido dos registros de funcionários. Algo que Andrew sabia que era um pouco invasivo, mas estava desesperado. Ele respirou fundo e tocou a campainha do apartamento 3B. Houve uma longa pausa. Então a voz de Harper veio pelo intercomunicador. Quem é? Sou eu, Andrew. Outra pausa. O que queres? Apenas 5 minutos, por favor. Se depois disso ainda quiseres que eu vá embora, eu vou. Outro silêncio. Então a porta zumbiu a abrir. Andrew subiu as escadas até ao 3º andar. Harper esperava à porta, de braços cruzados. Ela vestia jeans e uma t-shirt simples, o cabelo amarrado num rabo de cavalo desgrenhado. 5 minutos, ela disse, sem sair da soleira da porta. Posso entrar? Não, Andrew suspirou. Justo, está bem. Vim pedir desculpa, sinceramente, pela forma como as coisas aconteceram. Já disseste isso. Eu sei, mas quero que entendas por que fiz isso. Andrew escolheu as suas palavras cuidadosamente. Quando comprei o Magnolia, tudo o que via eram números numa folha de cálculo. Lucro, prejuízo, eficiência. Mas os números não contam histórias, não mostram pessoas a serem maltratadas ou talentos a serem desperdiçados. Harper continuou a olhá-lo, a sua expressão ilegível. Então decidi ver por mim mesmo. E encontrei-te. Andrew deu um passo mais perto. Tu mostraste-me que por trás de cada número há uma pessoa real, com sonhos, com lutas, com valor. E eu devia ter te contado a verdade. Devia ter confiado em ti. Mas não o fizeste, Harper disse, a voz calma, mas firme. Não confiei em ti. E esse foi o meu erro, Andrew admitiu. Mas tudo o que senti por ti era real, Harper. Cada conversa, cada risada, cada momento. Eu não estava a fingir. Harper desviou o olhar. Como posso ter a certeza disso? Não podes, Andrew disse honestamente. Só podes decidir se estás disposta a dar-me uma chance de o provar. Houve um longo silêncio. Então Harper suspirou. Andrew, acredito que sentiste algo real. Eu também senti. Mas isso não muda o fato de que mentiste. E as mentiras quebram a confiança. Eu sei. E sem confiança, não há como seguir em frente. Ela finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Preciso de tempo. Andrew sentiu o peito apertar, mas assentiu. Toma todo o tempo que precisares. E não é só sobre nós, Harper acrescentou. É sobre mim. Preciso descobrir quem sou fora daquele restaurante. Fora de tudo isso. Entendo. Andrew meteu a mão no casaco e tirou um envelope. Mas antes que vás, quero dar-te isto. Harper pegou no envelope com cautela. Ela abriu-o e encontrou uma carta formal lá dentro. É uma oferta de emprego, Andrew explicou. Chefe executivo do Magnolia Bistro. Salário competitivo, benefícios completos e controlo criativo total sobre o menu. Harper leu a carta, os olhos arregalados. Andrew, não tens de aceitar agora. Nunca tens de aceitar. Mas quero que saibas que a oferta é real. Porque a mereces. Não por minha causa, mas porque és incrivelmente talentosa. Harper dobrou a carta lentamente. Não sei o que dizer. Não tens de dizer nada, Andrew disse afastando-se. Apenas pensa nisso, está bem? Ela assentiu, segurando a carta junto ao peito. E Harper, Andrew disse antes de se virar. Lamento por tudo. Eu sei, ela disse suavemente. Andrew desceu os degraus, cada um mais pesado que o anterior. Quando chegou ao seu carro, olhou para cima e viu Harper ainda parada à porta, a observá-lo. Ele levantou uma mão. Ela não acenou de volta. Ela apenas fechou a porta silenciosamente. 2 dias depois, Andrew soube por David que Harper tinha saído da cidade.
Ela tinha ido para a cidade da sua mãe para ajudar com o tratamento, usando o dinheiro do prêmio do concurso. Ela partiu sem olhar para trás, e Andrew ficou em Charleston, sozinho, à espera de uma segunda chance que talvez nunca chegasse. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Andrew. Ele contratou um novo gerente para o Magnolia Bistro, alguém experiente, justo e respeitoso. Aumentou os salários dos funcionários, renovava a cozinha, atualizava o menu. No papel, tudo corria bem. Mas o restaurante tinha perdido a sua alma. Andrew sentia isso cada vez que entrava. Os funcionários eram educados, eficientes, profissionais. Mas a energia tinha desaparecido. A faísca que Harper trazia estava em falta. Ninguém ria alto na cozinha. Ninguém brincava com os clientes. Tudo era correto, mas frio. Uma noite, Andrew sentou-se sozinho numa mesa de canto, olhando para a sala de jantar vazia depois do fecho. David aproximou-se com alguns relatórios. Os números estão a melhorar, Sr. Hoffman, ele disse. O Magnolia finalmente está no lucro. Isso é bom, Andrew respondeu sem emoção. David hesitou. Não parece feliz com isso. É só... Andrew suspirou. Qual é o sentido do sucesso se não há ninguém para partilhá-lo? David não respondeu. Apenas colocou a mão no ombro do seu chefe e afastou-se silenciosamente. Andrew passou as mãos pelo rosto. Ele tinha ligado para Harper várias vezes nas primeiras semanas, mas ela nunca atendeu. Enviou mensagens que ficaram sem resposta. Eventualmente, ele parou de tentar. Se ela precisava de espaço, ele dar-lhe-ia, mesmo que isso o consumisse por dentro. 2 meses passaram. Andrew aprendeu a viver com o vazio. Ele dedicou-se ao trabalho, expandindo o negócio, abrindo novos restaurantes. Mas sempre havia um espaço no seu coração que pertencia a Harper. Então, numa terça-feira à tarde, tudo mudou. Andrew estava a caminhar pelo centro de Charleston, distraído com o seu telefone, quando sentiu um cheiro familiar. Frango temperado, especiarias do sul, algo quente e reconfortante. Ele levantou o olhar e congelou. Estacionado na esquina, estava um food truck pintado de azul claro e branco. O letreiro no topo lia, em letras alegres e coloridas, o coração da Harper. O coração de Andrew saltou. Havia uma fila de pelo menos 10 pessoas à espera de serem servidas. E lá, na janela do caminhão, estava ela. Harper. Ela usava um avental vermelho, o cabelo preso num coque desarrumado, sorrindo enquanto entregava um prato a um cliente. Mesmo à distância, Andrew podia dizer. Ela parecia feliz.